Olá a todos, boa tarde para você que vai me ouvir e me assistir. Estamos aqui para a realização de mais um estudo bíblico, um estudo da Palavra de Deus. Eu quero agradecer desde já a você que tem dado crédito, tem ouvido, tem colocado aí no YouTube e tem assistido os vídeos. Que Deus possa te retribuir, possa te abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem difícil, que muitas pessoas têm medo e não gostam de ouvir. Nós vamos falar sobre a morte, o que é a morte e o que acontece pós a morte, depois da morte. Então é um tema bem interessante, pertinente para nós, mas de extrema necessidade de nós aprofundar e entender e saber a respeito, porque a morte é uma certeza, ela está aí e ela acontece com todos, todos vão morrer. Só há uma categoria que não vai provar a morte, ou seja, quando Jesus for arrebatar a sua igreja, a qual é uma promessa que ele prometeu, quando ele for arrebatar o seu povo, os que estiverem vivos nessa ocasião, nesse tempo, esses não morrerão, mas serão transformados o seu corpo para que assim possa herdar os céus, os novos céus e a nova terra. Mas nós vamos falar sobre a morte e nesse estudo, eu quero dividir esse estudo em duas partes. Na primeira parte eu quero falar o que acontece após a morte para os salvos em Cristo Jesus, para aqueles que depositaram a sua confiança em Cristo, aceitaram o Evangelho, a oferta da salvação. E na segunda parte nós concluiremos com o que acontece após a morte para os ímpios, aqueles que rejeitaram, aqueles que zombaram, aqueles que escarneceram da oferta da salvação. Então esse tema é um tema bem importante, pertinente para nós, e que é a dúvida de muitos, e muitos mesmo até têm medo de ouvir, tem medo de falar sobre esse assunto e, ou por outros, desperta curiosidades, dúvidas. E nós, pela graça de Deus, nós vamos responder algumas perguntas baseado na Bíblia, na palavra de Deus, sobre esse tema. Então, começando aqui o tema, eu já quero, à guisa de introdução, a dizer você que se você está em Cristo, se você aceitou Cristo como Salvador, não precisa ter medo da morte. A morte é um passaporte para a eternidade daqueles que creem, daqueles que vivem para Deus. Então, começando o estudo, o que é a morte? A morte é a separação da alma e do corpo. Quando uma pessoa está viva, a alma e o corpo estão ligados um com a outra. E quando uma pessoa morre, a alma separa do corpo. Você pode notar isso quando você vai a um velório, você vê no caixão o corpo. A alma já saiu da pessoa e já foi para o seu destino, para o além. E falando sobre isso, é quando a alma separa do corpo. Então o que está no caixão é o corpo, a alma já se foi. E os dois juntos é que dá a vida. Então isso é a morte, é a separação da alma e do corpo. Essa é a morte. Agora, a Bíblia, ela vai falar em muitos versículos, em muitos lugares, sobre a morte e sobre o que acontece pós-morte. Então fique atento para você entender junto comigo. Embora os detalhes não sejam muitos, claro, simples de entender, mas na Bíblia nós encontramos as informações que realmente nós necessitamos e precisamos entender e compreender a respeito desta doutrina, deste ensino. As informações, o que realmente acontece depois da morte, está claro nas Escrituras. Então a Bíblia nos diz que a nossa vida não consiste apenas em nossos corpos físicos. Tem muitas pessoas que vivem como se nunca fosse morrer. São pessoas que menosprezam as outras,
egoístas, orgulhosas, soberbas, que vivem neste mundo como se nunca fosse morrer. Então, a Bíblia vai nos ensinar que a nossa vida não consiste e não se limita somente no corpo físico. E por que que esse assunto de morte, muitas pessoas têm dúvida e muitos não dão muito crédito? Primeiro, afinal de contas, elas partem do pressuposto que ninguém que morreu voltou para contar o que está no além, nesse intervalo. Ninguém tirou uma foto, ninguém viu. Então, como saber se realmente é o que está na Bíblia? Muitas pessoas despertam essas curiosidades, mas o que a Bíblia nos registra, o que é uma certeza. Então, a vida não consiste só nessa vida terrena. E a Bíblia também vai ensinar que há um destino para as almas. Então, nós vamos entender. Mas também em nossas almas. A morte é a separação entre o corpo e a alma, como eu já disse, e não o fim da nossa existência. A pessoa, quando morre, ela não deixa de existir. Ela não vai dormir como alguns falam, interpretam que quando uma pessoa morre, ela está dormindo, esperando a volta do Senhor. Não, não, não. A pessoa, ela está no seu destino consciente de onde está. Não dorme. E nós vamos ver isso ao longo do estudo. Então, a morte não é o fim da nossa existência. Quem morreu existe ainda. O corpo vai para a sepultura, vai ser enterrado, mas a alma toma o seu destino. E qual é esse destino? Aí que está o X da questão. Qual é o destino da alma? Aí que está. O corpo nós sabemos que vai à sepultura, é enterrado e é desintegrado ali na terra. Agora, e a alma? O que faz nós vivermos? Para onde vai a alma? Esse que é o X da questão. Então, nós vamos já começar. A alma do que morreu em Cristo, a alma deste vai estar imediatamente após a sua morte na presença de Cristo. Quem morreu ou quem morrer em Cristo, salvo na pessoa bendita de Cristo, quando ela morre, a sua alma imediatamente, instantaneamente, entra na presença de Cristo, vai para o paraíso. Por isso que Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque ele foi um ladrão que se arrependeu dos seus pecados. Então ele creu. Sabemos que Jesus está agora assentado à direita de Deus nos céus. Cristo ressuscitou e está à destra do Pai. O apóstolo Paulo afirmou que partir significa estar com o Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo, um cristão salvo, ele disse, ora, em Filipenses 1, 23 e 24, ele diz assim, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia que ia morrer um dia, e aqui ele está preso, então ele não sabia o que se esperava para ele, se era a morte, se era a vida ou o quê. Mas ele fala que se partisse, estaria com Cristo no céu, mas se vivesse, estaria com Cristo na terra. Então, de um lado e do outro, ele fala, olha, morte, se eu viver, eu estou com Cristo na terra, mas se eu morrer, eu estarei com Cristo no céu. Então, e ele fala o que é incomparavelmente melhor, estar com Cristo. Isso é a morte. Quem morre em Cristo, quem morreu em Cristo hoje, está melhor do que nós que estamos vivos aqui nessa terra. Quem morreu em Cristo está gozando da felicidade eterna, do paraíso, na presença de Deus. E Paulo fala que era melhor estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Quando nós estamos aqui nesse corpo, há lutas, há corrupção, há quedas, fracassos, perseguições, tristezas, choro, enfermidades e etc. Mas
deixando o corpo, estaria na presença de Cristo, que é incomparavelmente melhor. E lá em 2 Coríntios também, no capítulo 5, versículo 6 ao 9, diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo, enquanto no corpo estamos, ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Ou seja, então estar com Cristo é muito melhor, é incomparavelmente melhor. Portanto, se você tem um parente, um ente querido que morreu em Cristo, ele está muito melhor. Isso é um consolo para a sua vida. Agora, Jesus também deu a entender que depois da morte, quem crê nele vai estar imediatamente com ele. Agora, Paulo falou, agora é Cristo que vai falar. Cristo, quem matou a morte na cruz. Olha o que ele diz, quem manda na morte. Lá em Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, enquanto ali Jesus que estava pregado, hasteado naquela cruz, tinha dois malfeitores. Um estava abusando de Cristo, o outro se arrependeu e falou para Cristo, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, reconhecendo que Cristo era o rei que mandava, reconhecendo o seu senhorio. Então Cristo vê que ele realmente era um ladrão arrependido e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segundo, quem morre em Cristo vai estar em um lugar de glória. Jesus chamou de paraíso o lugar onde vamos habitar com ele. Está lá em 2 Coríntios 5:8, fala assim, entretanto, temos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, morreu, vai habitar com o Senhor num lugar chamado paraíso. Um lugar, o que é paraíso? Um lugar de gozo, um lugar de felicidade, bem-aventurança, um lugar de tranquilidade, de paz, de harmonia, de descanso, de refrigério e etc. As palavras são limitadas para descrever o que é o céu, o paraíso. E Paulo, como vimos anteriormente, disse que será muito melhor estar com Jesus do que aqui. Ele fala que de um lado, de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não tem como comparar. Estar com Cristo, morrer em Cristo, é muito melhor. Terceiro, quem morrer em Cristo vai continuar aguardando a ressurreição. Ou seja, quem está morto está onde? Quem está morto em Cristo está no paraíso, aguardando o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, que se dará no último dia. Mesmo depois da morte, vamos continuar aguardando a ressurreição, quando receberemos corpos gloriosos. Então, quem morreu em Cristo, o paraíso é lugar da alma habitar, mas quando for a ressurreição dos mortos, essa alma que está no paraíso vai receber um corpo glorificado, para assim a alma e o corpo poder habitar nos novos céus e nova terra. Depois você lê Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 6, vai falar sobre os novos céus e nova terra, da nova Jerusalém. Então, vai continuar aguardando quando receberemos corpos glorificados. Romanos 8:23 diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Eu quero dizer para você, se você está em Cristo, e você vive para a glória de Deus, saiba que essas dores que você passa, esse pranto nesse corpo, lá no novos céus e nova terra, não vai haver isso, não vai haver o pecado para nos maltratar, para nos deixar mais tristes. O pecado
A morte, a dor, o pranto, as enfermidades, as contas para pagar serão erradicadas para sempre, pelos séculos dos séculos, nunca mais vai atormentar o povo de Deus. E isso é uma esperança, é uma promessa da parte de Deus para nós. Muitos perderam essa esperança. Não perca essa esperança. Deposita a sua esperança, confiança em Cristo. Nele nós podemos tudo. Ele é a nossa esperança, que Ele é fiel. Filipenses 3:21 diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, aí o que eu estou falando, de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, nos novos céus e nova terra nós receberemos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo Jesus após a sua ressurreição. Não igual, mas semelhante, um corpo glorificado, preparado. E quarto, o que acontece para os que morreram em Cristo? Em quarto lugar, serão aperfeiçoados, glorificados. Nós não temos ideia do que isso possa ser. Será um corpo glorificado, um corpo preparado para ver a face do Senhor. Por mais que o sangue e a carne não possa ver o Senhor, mas esse corpo glorificado vai ver, vai ser um corpo preparado para estar diante da santidade de Deus. Um corpo preparado, um corpo glorificado, onde não vai haver rugas, dores, pecados. Será extinto e erradicados desse lugar. Após a ressurreição, os cristãos finalmente serão 100% limpos de todo pecado e corrupção, passando então a serem perfeitos, com corpos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca essa esperança, meu irmão. Erga a tua cabeça, dispõe-te, levanta-se, acorde, vamos para a batalha. Então é assim que vai acontecer para os que morrem em Cristo. Agora, o que acontecerá com os outros que não creem em Cristo? Agora é a segunda parte desse estudo. A Bíblia está dando a resposta para nós. E para os que morrem sem Cristo, o que acontecerá? Será ao contrário dos que morrem em Cristo. Quem morre, vamos lá para a resposta já. Quem morre sem ter colocado sua fé exclusiva, sua fé em Cristo Jesus, fé salvadora, quem morre sem ter feito isso, sem ter colocado, depositado a sua confiança em Cristo Jesus para o perdão de seus pecados e imputação de justiça, esse ficará completamente e eternamente separados de Deus e da sua graça. Ou seja, quem morreu sem Cristo já não resta mais opção, já não resta mais outra oportunidade. Quem morreu sem Cristo está pelos séculos dos séculos completamente e eternamente perdidos. E estão aonde agora? Já estão no Hades, sofrendo conscientemente, não estão dormindo, já estão lá desfrutando da maldade, já está lá arrependidos, mas sem oportunidades. Então, ficará completamente perdidos e eternamente separados de Deus e da sua graça. Nunca mais a graça de Deus pairá sobre as suas vidas. Nunca mais ouvirá uma pregação, uma mensagem como essa que eu estou falando aqui agora para vocês. Nunca mais, nunca irão para o inferno, para o lago de fogo. Segundo a Bíblia, o ímpio, o descrente, o ímpio que nós estamos falando, entra em uma realidade dolorosa e sofrimento. Ou seja, o que acontece após a morte de uma pessoa sem Cristo? O corpo, sepultura, vai ser enterrado. Mas a sua alma entra imediatamente, vai para o Hades, vai para um lugar de sofrimento, de dor, para um lugar de sofrimento, de suplício, enquanto aguarda o juízo final. E Jesus vai falar sobre isso em Lucas,
capítulo 16, versículo 22 ao 26, que diz assim: base bíblica, a alma não dorme. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Ou seja, o ímpio e o salvo morreram. Os dois, e um foi sepultado e o outro levado pelos anjos. Agora, olha o ímpio. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado, tu está sendo atormentado. Filho, lembra-te. Ou seja, a memória não vai ser tirada, não vai haver sono. Alma não dorme, alma espiritual não dorme. Quem está no Hades hoje, agora, está conscientemente no sofrimento, perdido, cabisbaixo, sofrendo, dor. E quem morreu em Cristo está no consolo. Então, vai estar aguardando o juízo final. Por que aguardando o juízo final? Quando Jesus voltar a arrebatar o seu povo, quem está no Hades esperando, já sofrendo, vai receber também um corpo para ser lançado no lago de fogo. O Hades ainda não é o fim, mas o lago de fogo que é o fim. Depois da segunda vinda de Jesus e após o juízo final, o descrente, que é todo aquele cujo nome não foi achado inscrito no livro da vida, será lançado no Guiena, no lago de fogo, junto com o inferno, com a morte, a besta, o falso profeta e o diabo. Está em Apocalipse 19, versículo 20, que diz: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Agora, Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora olha Apocalipse 20, versículo 14 e 15, ó. Então, a morte e o inferno, ou seja, o Hades, quem já está lá no Hades, as pessoas que morreram sem Cristo, as almas de quem morreram sem Cristo. O que é Hades? É a região dos mortos, é um lugar intermediário que está aguardando o último dia, o juízo final. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, a condenação, o lago de fogo. E se alguém, ou seja, os descrentes, os ímpios, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Será condenado eternamente, para todo sempre. Então, quem morreu sem Cristo hoje está no Hades, sofrendo, consciente, lembrando das oportunidades que teve aqui, lembrando que rejeitou o Evangelho, que recebeu um folheto na rua e rasgou, lembrando que zombou, criticou, escarneceu, criticou os crentes, escarneceu de Jesus, do sacrifício de Jesus. A memória não vai ser tirada, vai ficar aprisionados ali esperando o lago de fogo. Pense bem, meu irmão, não vá para esse lugar. Receba Jesus no seu coração, receba Ele como seu Salvador. Receba, essa é a oportunidade, aproveite a oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo. Lance os seus fardos, os seus pecados em Cristo. Nele há salvação. Nele há copiosa redenção. Então, quem morrer sem Cristo vai estar no inferno, no lago de fogo, com o diabo, o falso profeta, a besta e os anjos que rebelaram
contra o Senhor. Então, lá no versículo 14 de Lucas que nós lemos, o rico da parábola ali, lá em Lucas 16, versículo 19 ao 31, ele estava em lugar de tormentos, estou atormentado, ou seja, lá no Hades é lugar de tormentos. Cristo retratou o inferno como Hades, como um lugar onde o indescritível tormento já havia começado, lá é o começo. E no inferno seria o lugar lá era o começo, ia ser o lugar onde eles iam parar. Ou seja, entre as misérias relatadas aqui estão o fogo inextinguível. Lá em Mateus 25, 46 fala que o fogo é eterno, para sempre, sem fim, pelos séculos dos séculos, dia e noite. Ou seja, uma consciência acusadora alimentada por lembranças eternas de oportunidades perdidas. Foi o versículo 25. Lembra-te. E separação permanente e irreversível de Deus e de tudo que é bom, da graça salvadora, da graça de Cristo. Tudo fica invertido na eternidade. O rico, que nunca mendigava na terra, agora implora, usando talvez as mesmas palavras com que Lázaro lhe pedira pão, migalhas, enquanto vivia na terra. Agora, no versículo 25, ele diz: estou em tormentos. O inferno é um lugar de sofrimento, de onde é visto que jamais se gozará, de onde os condenados se lembrarão do passado com saudade insaciável e remorso, de sede. Pai, manda que Lázaro molhe o dedo para que me ponha na língua para me refrescar. Ou seja, não vai haver alívio, não vai haver descanso, não vai haver nada disso. E de condenação irrevogável, insaciável. Jesus elimina assim a possibilidade de existência do purgatório. Uma doutrina católica romana, que é uma heresia antibíblica. Não existe purgatório. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engano, isso é um equívoco, isso é uma heresia, isso é mentira. Olha só, Jesus elimina assim a possibilidade de existência do purgatório ou de salvação após a morte. Morreu, acabou. As oportunidades acabaram. Purgatório não existe. Não mente para si mesmo. Corra de lugar que ensina isso. Sai dela. Olha só. Cristo diz em Mateus 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E apertado e estreito o caminho, e são poucos que entram. Ou seja, Jesus está mostrando dois caminhos, e não um outro terceiro caminho, e não o purgatório. Hebreus 9, 27 diz assim: o homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a pessoa morreu, ele já vai ser julgado. Para quem morreu, Cristo já veio, já foi conduzido ao lugar que há de ser. Não existe purgatório, é uma mentira. Não existe terceiro caminho, não existe oportunidade após a morte. Não há oportunidade de salvação após a morte. Então, não existe essa doutrina, é uma mentira, é uma falácia, é uma heresia. Não existe purgatório. 29, no versículo 29, o rico vai falar, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Tampouco se deixarão persuadir. Meus irmãos, eu quero finalizar, concluir esse estudo bíblico dizendo a você de qual lado você está. Do lado da eternidade, onde você vai passar a sua eternidade? O que acontecerá com você após a sua morte? A parte A que falamos, entrar na presença, receber um corpo glorificado para ver Deus? Ou a segunda parte que é um horror, ser condenado,
ir para o lago de fogo. A questão não é a morte, a questão é o que acontecerá após a morte. Não importa como você vai morrer, se de tiro, se de doença, enfermidades, morte súbita, infarto ou o que seja. O que importa é onde você vai passar a sua eternidade. Com Cristo para todo sempre, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade nos céus, ou sem Cristo, na eternidade, para sempre, pelos séculos dos séculos, no inferno, sendo atormentado de dia e de noite, onde não vai haver alegria, onde você não vai mais conversar com ninguém, nunca mais vai ver ninguém, nunca mais vai ver as cores. No inferno é um lugar de suplício, de dor, de pranto, e a sua consciência não será tirada, será pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Por isso, reveja os seus conceitos, reveja o que você está fazendo da sua microvida que Ele te deu aqui nessa terra. Pense bem, se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo, livra a tua alma deste lugar, receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Vale a pena guardar os seus olhos, a sua virgindade, vale a pena, em prol a Cristo, em prol ao amor de Cristo. No céu, a felicidade. Cristo dirá aos que estiverem à sua direita, para as suas ovelhas, para os salvos, entra para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. No céu, meu irmão, você vai ser mais um entre milhares e miríades de anjos vestidos de branco, louvando, entoando louvor e gritando Cristo nas maiores alturas, Hosana. Pense bem, viva para Deus e não viva para este mundo. Que Deus possa completar essa mensagem em seu coração, que ela possa servir de edificação, de uma oportunidade de Deus para a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Um forte abraço.